Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar um pouquinho sobre o Lamento de Jó. É a lição de número 5, de 1º de novembro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento de Jó e a sua restauração. Já vimos sobre o livro de Jó, as diversas teorias a respeito do livro de Jó, e descobrimos que o livro de Jó foi um livro escrito, desenvolvido por uma história real, um acontecimento real, que ocorreu com um homem chamado Jó, que morava na terra de Uz dos caldeus, e que teve testemunho do profeta Ezequiel, que teve testemunho de Tiago no Novo Testamento, portanto, uma história real, uma história desenvolvida à base da poesia, de maneira poética, no entanto, uma história real. Nós falamos sobre Jó, quem era esse homem que viveu na terra de Uz dos caldeus, quem era a família desse homem. Depois falamos sobre Satanás, quem é Satanás, onde falamos da realidade do mundo espiritual. Falamos dos dramas que Jó viveu, a situação dramática que Jó viveu. Hoje nós vamos falar sobre o lamento de Jó. É comum que nos momentos de grande tensão, nos momentos de grande angústia, nos momentos de dores, o ser humano lamente, o ser humano chore, o ser humano se angustie. Jó, como foi um homem real, que viveu uma história real, então ele também teve os seus lamentos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa lição. Posto essas considerações, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Para você que não me conhece ainda, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da cidade de Pancas, no Espírito Santo, e congrego com o pastor José Lopes, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu tenho a honra de toda semana trazer a você um subsídio para juntos aprimorarmos no conhecimento do Senhor nosso Deus, para melhor servirmos aos nossos alunos. Deixa aí um comentário aí na barra de comentário do vídeo, deixe também um gostei, e você que já tem comentado nos nossos vídeos, o meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. O nosso texto áureo está no livro de Jó, no capítulo 3, e o versículo 24, que diz: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A nossa verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. O sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia. E é o que nós vemos no nosso dia a dia. Nós já sofremos ou em algum momento vamos sofrer nas situações de grande angústia, mas nunca podemos perder a fé e a esperança no Senhor nosso Deus. Como Jó venceu toda a situação angustiante da vida, nós também podemos vencer. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 3, os versículos do 1 ao 26. Eu não vou ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode e deve fazer essa leitura na sua lição e também na sua Bíblia. Eu aconselho você também a adquirir o livro de apoio da CPAD, escrito pelo mesmo autor, José Gonçalves, que nesse trimestre está lecionando para nós sobre o sofrimento de Jó. No livro de apoio você vai encontrar
né, muitas outras coisas que não estão aqui na lição, até porque na nossa lição não temos espaço suficiente, né, para tecer todo aquele comentário que você encontra no livro. Amém? Então vamos aí ao nosso conteúdo. Né? Aqui na nossa introdução, os comentadores dizem, na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Antes que Jó se recuperasse, se recomposse, né, de uma notícia trágica, vem outro mensageiro e traz uma outra notícia calamitosa. Cada vez que os mensageiros chegam, eles dizem, só eu escapei para te trazer a nova. Portanto, Jó perdeu todos os seus bens materiais e perdeu os seus servos, as pessoas que poderiam ajudá-lo a recompor a sua fortuna, a trabalhar novamente. Aqueles empregados morreram todos, exceto aqueles que vinham trazer a boa notícia, ou a má notícia, né, para Jó. Portanto, a situação de Jó foi uma situação, né, dramática. Então, nessa lição, nós vamos ver a real situação de Jó, né, diante desse sofrimento, né, diante de todo o sofrimento que se abateu sobre Jó, né, toda a calamidade, a perca dos seus bois, né, dos seus jumentos, das suas ovelhas, né, dos seus filhos que morreram todos em uma mesma ocasião, em uma mesma noite, né, quando banqueteavam, né, a sua própria mulher, né, mandando que ele abandonasse o seu Deus, amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Agora nós vamos ver a situação de Jó, né, diante desse sofrimento. Qual a sua reação? A Bíblia vai nos dizer que vieram 3 amigos de Jó, sentaram diante dele, ficaram 7 dias, né, olhando para Jó, estudando o comportamento de Jó e nada falaram. Depois de 7 dias, quem começa a falar não é nem os amigos de Jó, é o próprio Jó que começa então a falar dos seus sofrimentos. Talvez Jó esperasse que alguns dos seus 3 amigos, né, que vieram observar, né, o seu sofrimento, falasse alguma coisa, mas nenhum deles se atreveu a falar. Então ele mesmo abre a boca, né, para falar, né, sobre o seu sofrimento. O escritor, né, do livro de apoio, né, o pastor José Gonçalves, que é o mesmo escritor da lição, ele diz que esses amigos de Jó, muito provavelmente, eram amigos intelectuais, eram filósofos da época, né, que talvez desse aula né, para as pessoas ali do Antigo Oriente também. Eram pessoas de alto gabarito e que possuíam alto conhecimento, né, cada um com a sua respectiva, né, teologia, cada um com seu respectivo entendimento a respeito do sofrimento, da vida, da morte, aliás, cada um com seus respectivos conhecimentos. Né? Então eles chegam ali e nada falam. Depois de 7 dias, então Jó abre a boca e começa a falar, né, sobre a sua dor. Ao falar sobre a sua dor, Jó faz 3 lamentos. O primeiro lamento de Jó, né, no primeiro momento do seu lamento, Jó faz o seguinte questionamento: por que nasci? Em um segundo momento, Jó faz um outro questionamento, né, o seguinte: por que não nasci morto? E ainda não contente, né, com os seus questionamentos, ele ainda faz um terceiro lamento, um terceiro questionamento: por que eu continuo vivo mesmo diante de tamanha desgraça, mesmo diante de tamanho sofrimento? E é sobre isso que nós vamos analisar ao longo dessa lição. Primeiro, por que nasci? Né? Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda aquela carga emocional vivida por ele.
nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento: por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, como ocorre com a alma do salmista, né? No Salmo de número 130 e o verso 1, o salmista também, ele faz uma declaração dizendo: das profundezas clamo a ti, ó Deus. Então, o lamento de Jó, ele saía do profundo da sua alma, né? Do íntimo da sua alma. Né? Da mesma forma, o profeta Jeremias, né, também vai fazer esse tipo de lamentação diante do conflito. Aliás, não só o patriarca Jó, não só Jeremias, não só o patriarca Jó, mas também Elias faz um questionamento, né, sobre os motivos de viver, e também o profeta Jonas. Veremos o profeta Elias, diante de grande sofrimento, fugindo de Jezabel, ele faz o seguinte questionamento: já basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Angustiado, debaixo de um pé de zimbro, né, uma árvore, né, daquela região, ele ali pede ao Senhor em seu ânimo a morte, não vendo motivo de viver. Era essa a situação de Jó. Jó não via motivo para continuar vivendo e ele pergunta: por que nasci? O profeta Jeremias também faz o mesmo lamento, desejando a morte, dizendo: por que, pois, saí da madre, né, para ver trabalho e tristeza, para que se consuma os meus dias, né, na confusão. Também o profeta Jonas, né, depois, né, de ver o grande livramento que Deus dera, né, à Assíria, né, a capital da Assíria, Nínive, né, desgostoso, Jonas pede a morte, dizendo: peço-te, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É bom que se diga que nem o patriarca Jó, nem Jeremias, nem Elias, nem Jonas, né, pediu ou desejou se suicidar. Nenhum deles, né, estão defendendo o suicídio. Há quem diga que o suicídio, em situações extremas, é tolerado até mesmo diante do Senhor nosso Deus. Ledo engano. O suicídio é o assassinato de si mesmo. Deus não tolera o suicídio. Né? Aqueles que querem, né, advogar a favor do suicídio por causa do sofrimento humano estão totalmente na contramão da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é contra o suicídio do começo ao fim. Nós encontramos, né, no livro de Samuel, ali dizendo: o Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem tira a vida. No cântico de Ana, né, Ana, ela faz esse cântico de adoração a Deus, dizendo que Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. Ana faz esse cântico quando ela acabara de ter o jovem Samuel, o menino Samuel, que significa ouvido por Deus. Então, nos momentos extremos, nos momentos de extrema angústia, é possível alguém desejar a morte, sim. Alguém, né, pedir ao Senhor a morte, sim. Ou perguntar: por que nasci? Esses questionamentos, eles são inerentes, eles fazem parte da angústia humana. Agora, já o suicídio jamais pode fazer parte, né, da situação humana. Que em lugar de memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Satanás apostou todas as fichas de que se Jó sofresse, se Jó ele entrasse numa situação calamitosa, ele amaldiçoaria o Senhor, ele blasfemaria do Senhor. Deus permitiu
que Satanás tocasse nos bens de Jó primeiro, depois tocasse no corpo de Jó, e Jó, mesmo assim, não amaldiçoou o Senhor, não blasfemou do Senhor. Em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Satanás jamais esperava isso. Portanto, Satanás foi vencido mais uma vez para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aqui no terceiro item, que em vez, né, da ordem viesse o caos. Quando Jó ele amaldiçoa os dias em que ele nasceu, ele pede para que naquele dia não houvesse vozes, cântico, não houvesse voz de alegria, de instrumento, que aquele dia fosse riscado do mapa, que não houvesse motivo de celebração para aquele dia. Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. O Leviatã era um animal marinho, que era símbolo do caos. Então Jó, ele desejava que esse dia se tornasse totalmente um caos. A lógica era simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Então o que Jó está desejando é que aquele dia fosse riscado do mapa, que não existisse lembrança daquele dia, que não existisse memória daquele dia, porque pensava ele, se aquele dia não houvesse existido, então eu não teria nascido. Ora, se eu não tivesse nascido, então eu não seria alvo de tamanho sofrimento. Jó, como nós já falamos, ele não sabia que era Satanás que estava por trás de todo aquele problema, de todo aquele drama, de toda aquela situação causada contra ele. Por isso, ele atribui ao Senhor todo o seu sofrimento e toda a sua dor. E é aí que, como diz o dito popular, Satanás caiu do cavalo, porque ele atribuiu toda a glória a Deus e louvou ao Senhor pelo seu sofrimento, mesmo que não entendesse. No nosso segundo ponto, nós temos aí uma segunda pergunta: por que não nasci morto? Ainda falando aqui sobre o porquê nasci, dando a entender na ideia de alguns que Jó estava defendendo o suicídio. Voltando um pouquinho aí, o grande escritor Ravi Zacarias, que foi nascido na Índia e naturalizado nos Estados Unidos da América, falando sobre o suicídio ou contra o suicídio, ele afirma o seguinte: os destinos eternos estão nas mãos de Deus. Quando finalmente encontrarmos a Deus, iremos ver que ele nos sustentou nas maiores e mais escuras noites da alma. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós ficamos sem entender por que Deus está permitindo o sofrimento para nós, quando nós encontrarmos com Todo-Poderoso, nós teremos clareza de que ele nos sustentou, mesmo nas noites mais escuras da nossa alma. Ravi Zacarias, quando ainda não servia a Deus, ele tentou o suicídio. E ele fala em um vídeo, falando contra o suicídio, que ele agradece muito ao Senhor, porque quando ele tentou o suicídio, ele ainda não conhecia o Todo-Poderoso, e que jamais fará isso, ou que jamais faria isso, conhecendo o Deus que o salvou. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Agora sim, nós vamos para o segundo ponto, onde o comentador ele vai falar sobre o segundo lamento de Jó: por que não nasci morto? No primeiro item, descansando em paz.
né, os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, né, de amaldiçoar, né, passa para reclamar. Né? Até o versículo 10, ele está amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Agora, a partir do versículo 11, ele começa a reclamar, né? Por que não nasci morto? Né? Como nós sabemos que é possível nascer morto, né? Existem os chamados, né, aborto espontâneo, né? Várias mães, né, infelizmente têm um aborto espontâneo. Jó desejou em algum momento que ele tivesse sido esse feto, né, que, né, tivesse entre essa possibilidade, né, de ter nascido morto. Aqui, mais uma vez, Jó em nenhum momento está defendendo o aborto. Os defensores do aborto usam o texto de Jó e também texto de Eclesiastes, né, para dizer, né, que o aborto ele pode ser legal e que o aborto ele não está contra a vontade do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus ela é totalmente contra o aborto, porque diz, né, a Ana, a mãe de Samuel, é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Né? O que é o aborto? Nós falamos em um vídeo passado sobre o aborto. O aborto é o massacre dos poderosos contra os indefesos. Nesse lamento de Jó, por que não nasci morto? Né? Aqui nós temos o segundo item, livre da tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento, né, da não existência. Ele está convencido de que se não se tornasse um ser real, né, se ele não tivesse vindo à existência, ele estaria livre do sofrimento. Ele estaria descansando em paz e estaria livre do sofrimento. Se ele tivesse sido um aborto espontâneo, né, se ao nascer ele tivesse nascido morto, ele estaria livre do sofrimento. Vejamos o que diz o versículo 17 do capítulo 3. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre do seu senhor. Jó está dizendo que quando o indivíduo morre, né, ele está nivelado com todos os outros. Nas sepulturas não há grande e nem pequeno, não há servo e nem livre, não há endinheirado e nem pessoa sem dinheiro. Todos são iguais, né? Todos jazem ao pó, todos estão na mesma situação. Né? Jó, é claro, ele sabia, né, da existência, né, de um mundo real, né, de descanso para aqueles que servem a Deus. Ele sabia disso. O que ele está defendendo aqui é a questão da sepultura em si, onde todos são iguais. Como diz o sábio Salomão, para onde vai o homem, vai o animal. Né? Como morre o homem, morre o animal. Ali são todos iguais. Jó está dizendo com isso que se ele tivesse nascido morto, ele não passaria por todo aquele sofrimento, por todas aquelas agrúrias, por todas aquelas situações conflitantes que ele passou. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram a angústia e as tribulações da vida presente. Uma realidade para os cristãos, o item 3. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. As aflições fazem parte do contexto da vida humana, não só para o não salvo, como também para os salvos. Como morre o salvo, morre o ímpio. Como morre o salvo, morre o perdido. Como o ímpio ele fica canceroso, o salvo também fica canceroso. A grande diferença é como, as pessoas enxergam o sofrimento e como reagem
os momentos de dor. O justo, aquele que repousa em Deus, nos momentos de dores tem esperança, nos momentos de dores tem paz, porque sabe para onde está indo. Mas o ímpio não tem paz, diz o Senhor. O ímpio não tem esperança, o ímpio ele não tem, aonde se agarrar, porque ele não conhece o Senhor. No nosso terceiro, e último ponto, nós vamos falar sobre o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vale a pena viver? É a primeira pergunta. Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimos? As outras perguntas estão no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 3, versículo 12, no capítulo 3, versículo 16. A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer as suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Para qualquer um de nós, meus amados irmãos, quando o sofrimento nos abate, a vida se torna insuportável, a vida se torna intolerável. Isso não nos dá direito de tirarmos a nossa vida, em hipótese alguma, mas nos dá o direito de pedirmos ao Senhor alívio do sofrimento, mesmo que esse alívio seja com a morte. Nós temos o direito, sim, de pedir ao Senhor que nos dê o descanso, e Ele sabe fazer o melhor para nós. Sem o favor de Deus, Jó pergunta novamente, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Na literatura antiga, ou na literatura sapiencial, os homens do Antigo Testamento eram acostumados a pensar e entender que o caminho de Deus é um caminho de prosperidade. Quando nós lemos o livro de Provérbios, quando nós lemos o livro dos Salmos, por exemplo, nós entendemos ali que o caminho de Deus é um caminho de prosperidade. Com Jó foi um caminho diferente. O caminho de Deus, em vez de o levar para uma prosperidade, o leva para um sofrimento. Jó, que entendia também que o caminho de Deus era um caminho de prosperidade, agora se vê numa situação totalmente oposta da sua teologia, daquilo que ele pensava, daquilo que ele imaginava. Nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, onde diz que o caminho do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho de Jó foi o contrário, a luz foi apagando. Tinha uma luz forte no começo, grande prosperidade, grande riqueza, o maior de todos do Oriente. A luz de Jó vai diminuindo até ele entrar em densas trevas, as trevas do sofrimento. Como Jó poderia entender isso? E ele pergunta ao Senhor, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ele pergunta ao Senhor, por que o meu caminho está diferente do caminho dos demais homens? Jó, ele não entendia o trabalhar de Deus a esse ponto. Tanto é que ele vai chegar no final do seu livro dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora me veem os teus olhos. Jó não tinha o conhecimento pleno do agir de Deus, porque para ele, o caminho de Deus deveria o levar para um caminho de prosperidade e não para um caminho de sofrimento. No entanto, como diz o próprio Deus, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Um caminho de sabedoria e de maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos, nem compreendemos, não compreendemos que Deus está agindo.
É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio, a confiança, né, durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e de maturidade no meio do sofrimento. O nosso sofrimento, meus amados irmãos, não nos permite, o nosso sofrimento não nos autoriza blasfemar do Senhor. O nosso sofrimento não nos autoriza a desobedecermos a palavra do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Né? Se você está passando por um momento difícil da sua vida, né? Na sua família, no seu trabalho, né? Na sua saúde, a minha oração é que o Todo-Poderoso te dê sabedoria para que, como Jó, você possa viver esse momento difícil da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.